E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vestiário do Corinthians ficou em ebulição após a frase que ecoou do outro lado da Dutra. Ganhamos do Santos tão fácil que vai ser fichinha ganhar do Corinthians. A provocação atribuída a Fernando Diniz, técnico do Vasco, atravessou a semana como um raio e instalou um clima de urgência no Parque São Jorge. Entre olhares trocados e conversas reservadas, a certeza que se impôs foi simples e direta: a resposta precisa vir em campo, na bola, no duelo que ganha contornos de decisão antes mesmo do apito inicial. Nos corredores da Neoquímica Arena, a fala virou combustível. A comissão técnica tratou de blindar o elenco e transformar a cutucada em foco competitivo. O elenco ouviu, absorveu e rapidamente converteu a frase em gatilho de concentração. A tônica nos treinos foi intensidade máxima, com ênfase em transições rápidas e na recomposição coordenada, sem espaço para distrações. A ordem é dupla: ser agressivo com a bola e implacável sem ela. O contexto da temporada adiciona peso específico ao confronto. Em 2025, o Corinthians encara a maratona de jogos e sabe que cada rodada conta na construção de confiança coletiva. O calendário apertado exige rodagem do elenco, mas o clássico interestadual não abre brecha para meio termo. É jogo de 30 centímetros, o espaço entre o passe que quebra a linha e o bote que rouba a bola, entre a linha de impedimento bem sincronizada e o vacilo fatal. Do outro lado, o Vasco de Diniz chega com assinatura conhecida: posse qualificada, amplitude pelos lados e circulações curtas para atrair pressão e atacar o espaço gerado nas costas da primeira linha. O Timão estudou exaustivamente esses padrões. A estratégia alvinegra aponta para bloquear o corredor interior, negar o passe vertical e induzir o adversário às beiradas, onde a dobra na marcação e a boa leitura do tempo de pressão podem forçar erros e gerar contra-ataques venenosos. No desenho tático trabalhado no CT, a primeira bola é sagrada. Saída organizada, triângulos curtos e, quando necessário, ligação mais direta para atacar a última linha vascaína em velocidade. O meio-campo precisa ser o metrônomo, alternar cadência, inverter jogo, atrair e morder. Sem precipitação, mas com veneno; sem afobação, mas com faca nos dentes. A palavra de ordem é competitividade. A bola parada, arma histórica do Corinthians, ganhou capítulo especial. Ensaios milimétricos, corridas cruzadas, bloqueios legais e a batida calibrada para atacar o primeiro pau e o segundo poste. Em jogos grandes, um escanteio bem cobrado vale ouro. A comissão repetiu a exaustão a movimentação para a segunda bola, a proteção da área e a retomada imediata para sufocar a saída vascaína. No campo emocional, a torcida entra como protagonista. Na Neoquímica Arena, o ambiente vira catapulta de desempenho. O som da arquibancada empurra a última passada e dá meio metro a mais de fôlego na pressão pós-perda. É nesse ruído que o Corinthians costuma construir viradas, resistir a tempestades e impor respeito. A provocação externa apenas acendeu o pavio de um caldeirão que já ferve por si. Dentro das quatro linhas, liderança e personalidade fazem diferença. O vestiário busca suas vozes: quem impede a bola em momento quente, quem organiza a linha, quem levanta o companheiro após o carrinho decisivo. É jogo para atletas que não se escondem, que encaram divididas como se fossem o último lance do campeonato, que transformam a crítica alheia em motivação íntima e silenciosa. Defensivamente, o ajuste fino passa por encurtar espaços entre as linhas e manter o bloco compacto. Quando a equipe sobe, sobe junta; quando recua, fecha os corredores. A coordenação entre zagueiros e volantes é determinante para quebrar os circuitos de passe curto do adversário. O tempo de pressão precisa ser cirúrgico, pressionar o portador da bola no instante exato, sem abrir buracos às costas. Ofensivamente, o Corinthians mira mobilidade e surpresa. Rotação constante entre os homens de frente, diagonais agressivas para atacar a última linha e aproximação rápida do meio para dar opção entre as linhas. Se a defesa adversária marcar por zona, a ideia é gerar sobrecargas; se for individual, criar confusão com trocas e infiltrações.
O chute de média distância também entra no pacote para obrigar o goleiro a trabalhar e abrir rebotes. A gestão do jogo será outro ponto-chave. Entender a hora de acelerar e a hora de respirar, reconhecer quando o adversário balança e quando é melhor cozinhar a partida para desestabilizar o ritmo rival. Clássicos, por natureza, são partidas de detalhes. Um passe esticado na hora certa, um desarme limpo na entrada da área, um contra-ataque conduzido com frieza, cada gesto pode escrever o roteiro da noite. A fala de Diniz, que soou como menosprezo, encontra no Corinthians um elenco escolado em atmosferas pesadas. Não é a primeira vez que o clube é colocado à prova no discurso. A diferença, agora, está no compromisso de transformar palavra em performance. Não basta querer mais, é preciso executar melhor, com intensidade, disciplina e leitura de jogo. O retrospecto recente entre os clubes indica equilíbrio e partidas travadas, de muita disputa por território e vitória na segunda bola. Isso reforça a importância do início forte, da primeira meia hora jogada no limite, impondo ritmo e territorialidade. Ganhar os duelos individuais logo de cara manda um recado e estabelece a tônica da noite. A arbitragem, naturalmente, não pode ser protagonista. Cabe ao Corinthians reduzir o jogo a uma equação simples, competir em cada metro, finalizar quando tiver janela, não oferecer presente ao adversário. Menos faltas desnecessárias perto da área, mais atenção aos detalhes que definem clássicos. Concentração absoluta até o último apito, sem lapsos que minem o esforço coletivo. Se a frase nasceu para inflamar o confronto, o Corinthians tem a chance de ressignificá-la com futebol. Não é sobre revanche de microfone, é sobre afirmar identidade, competir no mais alto nível e mostrar que, dentro do campo, não existe fichinha. Existe trabalho, coragem e execução. O recado foi dado. Agora, é a vez do Timão responder no único idioma que interessa: intensidade, bola e resultado. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão da frase de Fernando Diniz atingiu o ápice no último treino antes do jogo. O Corinthians, ciente do impacto público, preferiu transformar a contestação em método. Nada de discursos vazios. A comissão técnica aumentou o nível de exigência nos trabalhos de posse sob pressão, afunilando a tomada de decisão em espaços curtos e simulando exatamente o tipo de sufoco que o Vasco costuma propor. O recado interno foi direto: se querem nos medir pela provocação, vamos responder pelo padrão competitivo. A preparação também passou por cenários de partida. No plano A, o Corinthians inicia assumindo o território, adiantando a linha de 4 e encurtando a distância entre o primeiro volante e os zagueiros para estrangular a zona de criação rival. No plano B, a equipe aceita alguns minutos de bloco médio-baixo para atrair o adversário e desferir o contra-ataque com 3 toques: recuperação, passe vertical, ruptura em velocidade. Em ambos os casos, a execução é o diferencial, intensidade com lucidez. O detalhe da primeira pressão foi tratado como cláusula pétrea. Assim que a bola rolar, o Corinthians quer afogar a saída adversária, travando o passe curto, abraçando os corredores e impedindo que a posse vascaína ganhe conforto. É um instante em que o psicológico pesa. Quem impõe o ritmo nos primeiros 5 minutos manda uma carta de intenções ao jogo. E é dentro dessa microbatalha que o Timão pretende firmar sua autoridade. No setor criativo, a aposta é em triangulações pelos lados para desorganizar o bloco adversário e abrir o corredor do cruzamento rasteiro na segunda trave. O conhecimento do elenco sobre rotações pré-ensaiadas conta muito. O ponta que afunila, o lateral que passa por fora, o meia que pisa na área como elemento surpresa. Sem dar pistas, a movimentação precisa chantagem constante, ou o Vasco fecha por dentro e abre o flanco, ou protege o flanco e cede o entrelinhas. A gestão emocional do elenco também ganhou o capítulo próprio. A provocação externa poderia virar excesso de ímpeto, e isso o Corinthians não quer. Cartão precoce, reclamação desmedida, entradas fora de tempo, tudo vira munição contra. O time foi orientado a canalizar a indignação num sentido único: disputar cada bola como se fosse a última sem perder a cabeça. Frieza para definir, gana para competir.
O comando do banco terá papel decisivo. Substituições não são apenas troca de perna por perna, mas mudanças de temperatura da partida. Se o jogo pedir mais retenção, há quem segure, gire e faça o relógio trabalhar a favor. Se a noite clamar por estiramento de campo, há velocidade para ferir no espaço. O segredo está em ler o pulso da arquibancada, o desgaste físico e o desenho tático do adversário para mexer na hora certa. No sistema defensivo, o Corinthians insistiu no primeiro duelo dentro da área, ganhar a frente do atacante, dominar o corpo e atacar a bola com tempo de subida. A proteção da entrada da área, tradicional gargalo em jogos grandes, recebeu atenção extra. O alinhamento entre volante e zaga foi afinado para que nenhum rebote flutuante se transforme em chute limpo de média distância. O adversário gosta de finalizar com a área em caos, o Timão quer mantê-la sob tutela. A transição ofensiva, por sua vez, é a faca afiada do plano. Recuperou, acelerou. O primeiro passe precisa ser limpo, preferencialmente vertical, para quebrar a pressão pós-perda alheia. A partir daí, 2 ou 3 conexões podem bastar para deixar um atacante de frente com o gol. A orientação é atacar o espaço e, se a conclusão não vier, ao menos empurrar o bloco adversário para trás e reposicionar o jogo no terço final. No vestiário, a liderança silenciosa vale tanto quanto o discurso inflamado. Quem olha no olho antes do túnel e diz é agora sem elevar o tom, quem aponta um ajuste de posicionamento sem holofotes, quem recolhe o companheiro após um erro e o recoloca mentalmente na partida, esse perfil constrói vitórias que a súmula não explica. Em noites pesadas, pequenas atitudes se transformam em grandes margens competitivas. A torcida, como sempre, é a bússola do clima. Em 2025, a relação arquibancada-campo segue simbiótica, o grito empurra o time devolve com entrega, e a engrenagem passa a girar com confiança. A provocação externa adicionou tempero, mas o Corinthians sabe que o barulho precisa encontrar resposta tática. É preciso transformar energia em organização, vontade em ocupação inteligente de espaços, coração em centímetros úteis. O contexto do ano exige uma afirmação pública. Em meio a um calendário intenso e um cenário de cobrança permanente, jogos como esse valem mais do que 3 pontos, valem narrativa, lastro e memória. Se o Corinthians dominar o enredo, a frase que incendiou a semana mudará de significado. De menosprezo, passará a registro de motivação, o gatilho que acentuou a curva de alto rendimento. Dentro do campo, a régua está posta, competir em cada dividida, acelerar quando o espaço aparecer, controlar quando a bola pedir respiro. Não há fichinha em clássico. Há estratégia, coragem e capacidade de execução. O jogo vai expor quem sustenta o discurso com desempenho e quem confunde microfone com métrica de futebol. O Corinthians chega preparado para essa prova. A expectativa também esbarra nos tais detalhes que decidem. Um escanteio bem batido, uma cobertura feita no tempo certo, um passe de ruptura que fere a última linha, uma defesa que salva o 1-0. O plano de jogo alvinegro se apoia em reduzir o imponderável. Quanto mais controle do espaço e do ritmo, menor a loteria. E quando o imprevisível surgir, a resposta precisa ser de equipe que se reconhece. Se a noite pedir sofrimento, o Corinthians sabe sofrer. Se a noite abrir janela para imposição, o Corinthians sabe impor. É essa versatilidade competitiva que fortalece o discurso do grupo. O time pode ser faca ou escudo, pode cozinhar ou incendiar, desde que o objetivo final esteja preservado, vencer, pontuar, afirmar-se. A provocação foi a faísca, a partida será a forja. No fim, a conclusão é simples e poderosa: nenhum jogo se ganha em entrevista. A frase de Diniz pode ter agitado a semana, mas o resultado pertence aos 90 minutos. Cabe ao Corinthians transformar ruído em trilha, adversidade em argumento e expectativa em rendimento. O apito vai soar, a bola vai correr, e ali não existirão atalhos. Haverá apenas trabalho, personalidade e a velha identidade de um clube acostumado a responder na prática. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.